Amados, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 29. Enquanto os irmãos abram a Bíblia, gostaria de lembrar sobre a ausência do nosso pastor. Pastor Márcio, esse ano completou 36 anos de casados, e Deus nos presenteou com uma viagem especial. Então, vamos passar alguns dias de descanso, ele juntamente com a tia Jô. Então, lembre-se aí sempre de estar orando pela vida do nosso pastor durante essa viagem que eles irão fazer. João capítulo 20, a partir do verso 29 ao versículo 31, diz assim a palavra de Deus. E Jesus lhe disse: porque me viste, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados na sua palavra, nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? Que o Senhor nosso Deus nos abençoe todas as vezes que nós lemos e estudamos a sua palavra. Amados, esse trecho que nós acabamos de ler, conta uma parte do episódio em que Jesus apareceu para os seus discípulos, depois de ter sido ressuscitado. Tomé, um dos discípulos de Jesus, não creu que ele era o Messias. Então o Senhor mandou que ele tocasse em suas mãos, e logo depois, Jesus disse então esses 3 versículos que nós acabamos de ler. E o Senhor afirma que bem-aventurado, felizes são aqueles que não viram, mas que creram nos seus milagres, ou naquilo que ele fez. Ou seja, somente pela fé, nós conseguimos enxergar alguns milagres em nossas vidas. Amados, a grande verdade é que essa ideia de milagres é um assunto fascinante e relevante para muitas pessoas ao longo dos séculos. Enquanto algumas pessoas questionam a existência de milagres e as consideram apenas uma mera coincidência ou eventos naturais raros, nós, através da experiência pessoal, relato histórico e relatos bíblicos, nós acreditamos que esses milagres são manifestações divinas que desafiam a explicação científica. Muitos milagres desafiam as leis naturais. No entanto, é importante notar que, embora tenhamos muitas experiências pessoais sobre a existência de milagres, a comunidade, principalmente científica, geralmente busca explicações racionais, baseado apenas em evidências para fenômenos. Os cientistas procuram sempre compreender esses eventos sobrenaturais por meio de teorias, experimentos, observações repetíveis, mas isso não é capaz de comprovar os milagres. Por isso, muitos milagres não podem ser facilmente comprovados ou replicados nesse meio científico. No entanto, é importante reconhecer que a ausência de algumas evidências científicas não necessariamente nega a existência dos milagres de Deus. A experiência pessoal, a fé, aquele que já conviveu com esse Deus, pode experimentar os milagres que Ele fez e continua fazendo em nossas vidas. Amados, quando nós lemos os Evangelhos, nós deparamos com um aspecto marcante na vida e no ministério de Jesus, que foram os seus milagres. Os relatos dos milagres realizados por Jesus são impressionantes. Demonstra a sua grande essência, que é o seu poder transformador. É o tema que nós levamos, nossa campanha de missões nacionais, que iniciamos hoje aqui na nossa igreja. Jesus tem poder para transformar, Jesus pode transformar, Jesus transforma. Essa é a grande essência do nosso Cristo.
a essência de realizar coisas maravilhosas, sobrenaturais, que conhecemos como esses milagres. Existem diversos relatos de milagres atribuídos a Jesus na palavra dele, no Novo Testamento. Embora não haja um consenso exato, mas estima-se que cerca de 35 milagres foram realizados por Jesus durante o seu ministério. Isso somente os milagres registrados, porque como diz o texto que nós lemos, muitos outros grandes feitos por Jesus não foram registrados na sua palavra. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê uma lista extensa de coisas maravilhosas que Jesus fez. A Bíblia diz que Jesus curou uma mulher hemorrágica. A Bíblia diz que Jesus curou 2 cegos, curou a filha possessa de uma mulher cananeia. Ele alimentou uma multidão com apenas 7 pães e alguns peixes. Ele tirou uma moeda da boca de um peixe. Ele curou um homem surdo, mudo. Ele realizou uma pesca maravilhosa. Ele curou a sogra de Pedro. Ele curou um leproso, curou a filha de Jairo, acalmou tempestade, ressuscitou a filha de uma viúva, curou 10 leprosos, curou um mendigo cego de Jericó, ressuscitou o seu amigo Lázaro, curou o paralítico, andou sobre as águas, transformou a água em vinho, e tantos outros milagres. Jesus, Ele tem esse poder. Os milagres de Jesus podem realmente nos trazer à memória aquilo que Ele tem capacidade de fazer também em nossas vidas. Os milagres de Jesus podem ser categorizados em diferentes tipos, através da sua natureza e propósito. Jesus realizou milagres em curas físicas. Jesus realizou muitas curas físicas, restaurando totalmente a saúde das pessoas doentes, incapacitadas. Jesus curou cegos, Jesus curou surdos, Jesus curou os coxos, leprosos, todo tipo de enfermidade, Jesus foi capaz de curar. Jesus realizou milagres no âmbito de exorcismo, ou seja, expulsando demônios, libertando pessoas possuídas por espíritos malignos, mostrando que Ele também tem poder sobre forças espirituais do mal. Jesus realizou o milagre de ressurreição. Jesus trouxe pessoas mortas à vida, e literalmente mortas, como no caso do seu amigo Lázaro, da filha de Jairo, milagres que o Senhor fez, mostrando que Ele também tem poder sobre a morte, mostrando que Ele tem poder para transformar e resgatar até mesmo aqueles que estão mortos fisicamente. Quando a gente olha, a gente vê Jesus realizando milagres no âmbito natural, da natureza. Jesus demonstrou o seu poder sobre toda a sua criação, realizando milagres como acalmar tempestades, multiplicar alimentos, transformar água em vinho, ou seja, mostrando que Ele também tem poder sobre toda a natureza. Jesus realizou milagres de libertação pessoal, libertação emocional, pessoas que estavam oprimidas, angustiadas, Jesus também libertou. Jesus tem poder para transformar, e Ele também realizou milagres de perdão de pecados. Em alguns casos, Jesus perdoou os pecados das pessoas como parte desse milagre, mostrando um papel de Salvador, o único capaz de perdoar pecados e restaurar o relacionamento do homem com o Senhor, o nosso Deus. Jesus tem poder para transformar. Amados, não há situação que o Senhor não consiga mudar. Como diz Lucas 1,37, não há nada impossível para Deus, não há nada. Não há nenhum tipo de problema, não há nenhum tipo de desafio que você esteja passando, ou que algum familiar seu esteja passando, que Deus não pode transformar. Jesus pode transformar qualquer situação, porque é isso que nós vivemos e vimos através da palavra de Deus. Diante de tantos milagres, nessa noite eu gostaria de destacar e compartilhar com você um milagre específico, um milagre que Jesus fez e que nos traz alguns ensinamentos de como nós podemos também receber os milagres dele, mediante de uma ação que nós precisamos ter. A Bíblia vai dizer que Jesus curou a sogra do apóstolo Pedro. A Bíblia diz que foi uma cura muito especial,
poucos versículos a relatar essa história, mas que traz a memória das nossas vidas sobre como que o Senhor pode agir, mas nós precisamos ter a sua presença diária, principalmente na nossa casa. A Bíblia diz, você não precisa abrir a sua Bíblia, mas diz o texto em Mateus capítulo 8, a partir do verso 14, que diz assim, olha, entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste na cama com febre, e tomando pela mão, a febre deixou, e ela se levantou e começou a servir Jesus. E ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou também os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes, e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. A Bíblia vai dizer que Pedro convida Jesus um dia para ir na sua casa. Quando ele chega em casa, ele encontra sua sogra doente, enferma. E naquele momento Jesus realiza esse milagre. Jesus cura a vida da sogra de Pedro. E ela então passa a servir a Jesus. Naquele mesmo ambiente, a Bíblia diz que vieram algumas pessoas enfermas, endemoniadas, pessoas da vizinhança que viram aquele milagre, trouxeram para a casa de Pedro e Jesus também curou. Querido, suponha que hoje, quando você chegar na sua casa, você encontre alguém da sua família em estado de choque à beira da morte. Imagine que não há como remover aquele doente, aquele familiar seu que está doente, e nem tempo para chamar um médico. O que você faria nesse momento? Sei que esse quadro é apavorante pensar nisso, mas foi exatamente isso que aconteceu ao apóstolo Pedro. Só que Pedro, ele teve muita sorte naquele dia, pois sem saber que sua sogra estava mal, estava doente, ele levou Jesus para sua casa, após terem caminhado juntos naquele dia. Numa época em que qualquer febre, qualquer infecção, podia significar a morte de uma pessoa. Numa época que não havia exames de laboratório, antibióticos, bons remédios, não existia isso. Mas lá, naquele momento, naquele instante, estava Jesus. E mesmo sem ter sido chamado especificamente para isso, para aquele momento, Jesus estava com Pedro. E ali o Senhor realizou um grande milagre na vida daquela mulher, mostrando um amor, uma compaixão sobre a vida daquela mulher que estava doente. Ufa! Ainda bem que Jesus estava naquele lar, naquela casa, naquele dia. Imagina Pedro chegando em casa, encontrando a sua sogra à beira da morte, sem ter a presença de Jesus. Imagina se Jesus não estivesse naquele momento. Provavelmente aquela mulher não iria sobreviver. Mas por providência divina, Jesus estava junto com Pedro. Talvez alguém possa dizer, mas hoje é muito diferente. Se hoje tiver alguém doente, existem remédios, existem médicos, ambulância, laboratórios, e é verdade. O sistema de saúde atual, talvez em alguns lugares ainda seja precário, mas sem sombra de dúvidas, a medicina hoje é muito melhor do que antigamente. Mas por outro lado, as doenças nunca mataram ou invalidaram tantas pessoas no mundo. A raça humana nunca esteve tão doente, porque eu não estou referindo apenas a doenças físicas, mas também às doenças psicológicas e espirituais. Praticamente, queridos, todas as famílias, sem exceção, têm algum familiar com algum tipo de doença, seja ela física, emocional, espiritual. Às vezes nós estamos com algum familiar, com alguma doença e nem estamos percebendo perto da gente. Só que Jesus pode mudar o quadro geral da nossa casa, se Ele estiver presente na nossa família. Amados, diante de tudo o que nós dizemos até aqui sobre esse Jesus que tem poder para transformar, esse Jesus que realizou todos os tipos de milagres, diante dessa história de Pedro, que levou Jesus para sua casa,
não resta dúvida nenhuma nessa noite que a melhor escolha que podemos fazer hoje é sair dessa igreja levando Jesus para o nosso lar. Porque quando Jesus, Ele entrar na nossa casa, a nossa casa não será mais do mesmo jeito, porque aonde Ele se faz presente, milagres acontecem e Ele tem poder para transformar. Jesus tem poder para transformar, mas é necessário você levar hoje Jesus para a sua casa. Quantas vezes nós viemos na igreja, participamos dos cultos, somos alimentados espiritualmente, mas quando voltamos para a nossa casa, esquecemos de carregar esse Jesus que pode mudar tudo o que é necessário. Por isso, nessa noite, o desafio que eu tenho para você é: leve Jesus para a sua casa, e tenha surpresas agradáveis, como foi com Pedro, ao levar Jesus também para a sua casa. Amados, quando a gente olha nesse contexto, em que Jesus, ou Pedro, leva Jesus para a sua casa, Pedro tem algumas surpresas, algumas coisas aconteceu naquele lugar, e a primeira coisa que Jesus fez, e que pode fazer na nossa casa, é transformar ou trazer cura para dentro da nossa família. É a primeira coisa. A primeira surpresa agradável que nós podemos ter, se trazermos Jesus para dentro da nossa casa, é a cura que Ele pode realizar. O verso 15 que nós lemos, ou que eu li, esse texto de Mateus capítulo 8, vai dizer que Jesus tomou aquela mulher pela mão e a febre deixou. E depois vieram alguns endemoniados e Ele curou todos esses que estavam doentes, essa vizinhança que foi levada até Ele. Amados, quando levou Jesus para casa, Pedro provavelmente não sabia que a sua sogra estava doente, como nós falamos. E isso acontece também nos nossos dias. As famílias demoram muito para perceber que um ente querido está doente. E a situação é ainda mais grave se tratando de doenças emocionais. Muitas vezes, nós estamos com nossos familiares ao nosso lado, nossos filhos, nosso cônjuge, doente emocionalmente, e nós não estamos percebendo isso. Recentemente, em um evento realizado pela nossa associação de pastores, um pastor local, ele trouxe um testemunho que me marcou muito. Porque nesse testemunho, ele contou que durante muito tempo, ele cuidou muito bem da sua igreja e pouco da sua casa. Ele disse que em um domingo, no momento de ir para o culto, a sua filha disse: pai, hoje eu não quero ir para a igreja não. Ele falou: mas por quê, filho? Não, hoje eu estou desanimado, hoje eu não quero. E ele deixou ela em casa. Ele foi então para a igreja, ele pegou o celular dele, colocou ali numa música tocando, ligado na caixa de som da igreja, uma igreja pequena, e ali o louvor acontecendo antes do culto começar. Ele parou a música, mas não tirou o cabo do celular. E diz ele que no momento que ele estava pregando, no momento da sua palavra, toca o seu telefone. E o telefone estava ligado em todas as caixas da igreja, fez aquele grande barulho, ele ficou subvergonhado, pediu perdão aos irmãos, pegou urgentemente, rápido o seu celular ali, e quando ele viu, era o telefone da sua filha. Só que ele pensou e ele desligou logo, dizendo: poxa, minha filha me ligando nesse momento, ela não sabe que eu estou pregando. Só que na mesma hora o Senhor trouxe a sua memória, dizendo: realmente, ela sabe que você está pregando, se ela está te ligando é por uma urgência, uma emergência. E ele pediu então licença, os irmãos ligou para ela, e ela com a voz muito fraca pedindo socorro. Ele sai correndo da igreja, leva um irmão, pula o muro, chega até ela, e a filha dele tinha tentado se matar. Naquele momento, leva para o hospital. Os médicos disseram: olha, a situação é muito grave, dificilmente a sua filha vai sobreviver sem nenhum tipo de sequela. Naquele momento, diz ele que no corredor do hospital, ele ora ao Senhor, e ele disse: Senhor, o Senhor sabe como eu amo essa menina, e o Senhor sabe que essa menina não é minha, mas é tua. Se o Senhor der uma nova chance para ela, eu quero fazer totalmente diferente do que eu fiz toda a minha vida, cuidando dessa menina, estando próxima.
E ele então relata que, graças a Deus, essa menina saiu do hospital, teve sua vida totalmente transformada. Hoje uma mulher casada, com netos, dando netos então para esse pastor. Mas por muitas vezes, pessoas ao nosso lado estão doentes e nós não estamos percebendo. Talvez haja algum doente na sua casa e você ainda nem sabe. Alguém deprimido, algum enfermo, alguém desanimado, infeliz, solitário. Alguém talvez esse suicida em potencial. Mas hoje você pode salvá-lo, levando Jesus para a sua casa. Há uma segunda surpresa que aconteceu naquela casa, na casa de Pedro, que foi a surpresa da libertação. Porque o texto diz que depois que Jesus curou, essa mulher se levantou e passou a servir a Jesus. E logo depois, então, chegaram alguns outros enfermos, endemoniados, e Jesus expulsou esses demônios. Antes da chegada de Jesus, aquela casa estava na sombra da morte. Só que agora, com a chegada de Jesus naquela casa, a sogra de Pedro se levanta e tem suas forças renovadas. Ela foi libertada daquela cama e imediatamente passou a servir o Mestre Jesus. A casa de Pedro, com a chegada de Jesus, ficou mais leve, mais cheio de vida, com mais alegria. Além disso, os amigos, vizinhos também foram impactados com a chegada de Cristo na casa de Pedro. Então, saber dessa cura da sogra de Pedro, também foram libertos das garras do mal. A casa onde parava a morte, a casa onde parava essa sombra da morte, virou a casa onde se manifestou o poder forte do Senhor. A casa onde uma mulher estava oprimida numa cama, virou lugar de libertação para todos que foram levados para lá. Ei, meu irmão, deixa eu te falar um negócio. Quem sabe a sua casa pode também ser um lugar onde Jesus vai usar para libertar os oprimidos, para tirar pessoas da garra de Satanás através da sua presença. Mas é necessário você trazer Jesus para dentro do seu lar. Irmão, somente aqueles que participam de um pequeno grupo sabem dessa experiência. Somente aqueles que têm o privilégio de receber um pequeno grupo na sua casa sabem a alegria que é ver a sua casa, a sua sala sendo transformada em lugar de milagres, de transformação. Jesus tem feito grandes coisas nos nossos PGMs, mas é necessário termos a presença de Jesus, porque o milagre que Jesus tem para fazer na nossa família não é somente para a gente, mas é para atingir toda a nossa vizinhança, todos os nossos amigos, todos vão reconhecer: Jesus tem poder para transformar. Mas há uma terceira e última surpresa que nós vemos nesse relato de Jesus entrando na casa de Pedro, é que ali houve um cumprimento das promessas de Deus. O texto que nós lemos, o último versículo que nós lemos, diz que para que se cumprisse, e que fora dito por intermédio do profeta Isaías, Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Amados, no ano 550 a.C., Isaías profetizou que o Messias viria curando, salvando, libertando. Durante 550 anos, o mundo sabia dessa promessa, mas não pôde beneficiar-se dela. Mas Pedro, ao levar Jesus para sua casa, teve o grande privilégio de presenciar o cumprimento dessa maravilhosa promessa de Deus, bem ali na sua frente, dentro da sua casa. Ei, ainda há muitas promessas de Deus para a nossa família. Há muitas promessas de Deus para a sua vida. Há muitas promessas de Deus para a vida dos seus filhos. Ainda muitas promessas de Deus para o seu cônjuge, mas é necessário trazer Jesus para dentro do nosso lar, que quando Ele estiver presente, as promessas dEle vão ser cumpridas. A palavra do Senhor vai dizer em Salmo 103, versículos 17 e 18, mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com que os teme, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos.
Salmo 112, versículo 2, ele diz, olha, seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. A partir do momento que tivermos a presença de Jesus, nós vamos ter condição de experimentar aquilo que Pedro experimentou, foi o cumprimento das promessas de Deus. As promessas que tinham sido feitas lá por Isaías, 550 anos atrás, foram cumpridas na sua casa, junto com a sua sogra. Tudo isso aconteceu porque Pedro, naquele dia, escolheu levar Jesus para a sua casa. Por isso, meu amado irmão, você não pode sair aqui dessa noite sem escolher levar Jesus para o seu lar. Se você levar Jesus também para a sua casa, você terá essas surpresas agradáveis como Pedro teve. Você verá a cura, libertação, cumprimento das promessas de Deus na sua família, a partir do momento que Jesus estiver junto com você. Talvez, a pergunta que talvez você faça é, pastor, mas como que eu levo Jesus para minha casa? Como que eu faço levar esse que hoje é um ser espiritual, ainda que vivo, mas não está presente dentro de nós? Como que eu posso levar Jesus para minha casa? Você leva Jesus para sua casa, começando com você, aceitando hoje Jesus na sua vida, colocando Ele para morar no seu coração. E a partir do momento que Ele morar no seu coração, aonde você estiver, Jesus estará ali presente. E ali Jesus vai fazer um grande milagre. Através da sua vida, todos perceberão que Jesus tem poder para transformar. Por isso que eu quero terminar esse momento, essa palavra, orando por você. Eu queria terminar essa mensagem assim como nós tivemos essa oportunidade de manhã, mas talvez você não esteve de manhã e Deus está te dando essa oportunidade. Talvez você até teve de manhã, mas talvez você não tomou uma decisão com o Senhor, mas Deus está te dando uma segunda chance hoje, nesse momento, de tomar uma decisão com Ele, de aceitar Ele, dizer, Senhor, eu quero que o Senhor faça parte da minha vida. Eu quero que o Senhor faça parte da minha família. Eu quero que o Senhor faça parte do meu lar. Porque eu quero viver esse milagre que o Senhor tem poder para fazer. Você vai ter essa oportunidade, esse privilégio nessa noite, de abrir o seu coração e dizer, Senhor, eu não quero voltar para minha casa da mesma forma que eu cheguei aqui. Eu não quero voltar para o meu lar do mesmo jeito que eu vim hoje para a igreja. Eu quero chegar na minha casa com uma vida diferente. Eu quero chegar na minha família com uma luz diferente. Eu quero chegar no meio dos meus familiares, dos meus amigos, e eles perceberem que tem algo diferente dentro de mim. Senhor, eu quero ter a Tua presença. Eu quero ter a Tua presença. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Sabe, nesse momento, é a oportunidade que Deus está te dando, de você aceitar Jesus. Aceitar Jesus é se entregar por completo a Ele, é fazer com que Ele venha morar na sua vida, no seu coração, a porta do seu coração, apenas uma maçaneta, essa maçaneta está para dentro, não está para fora. Jesus não vai arrombar o seu coração. Jesus te dá o privilégio de você abrir a porta do seu coração para que Ele possa entrar. Se nessa noite, diz aqui alguém que quer tomar essa decisão com Cristo, onde você estiver, está todo mundo orando, ninguém está olhando para você, onde você estiver,
Só levante sua mão que eu quero orar por você nesse momento. Alguém nessa noite? Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus ali atrás. Há mais alguém? Em nome de Jesus. Na galeria, glória a Deus, glória a Deus. Há mais alguém? Em nome de Jesus. Não perca essa oportunidade, não. Jesus pode fazer milagres na sua vida. Jesus pode fazer milagres na sua família, na sua casa. Jesus pode fazer milagre na vida do seu cônjuge, do seu esposo, da sua esposa, na vida dos seus filhos. Mas é necessário fazer esse convite e levar Jesus para dentro da sua família, dentro da sua casa. Há mais alguém em nome de Jesus que eu quero orar por você? Há mais alguém? Glória a Deus. Em nome de Jesus vamos orar. Pai, nós somos gratos, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra, Senhor, é eficaz. A Tua palavra penetra os nossos corações, Senhor. Pai, obrigado, porque o Senhor é um Deus poderoso, um Deus que tem poder para mudar, um Deus que tem poder para transformar, porque é isso que nós aprendemos hoje através da Tua palavra. Pai, eu te peço algo especial para esses que nessa noite levantaram uma das suas mãos, convidando o Senhor também para entrar em suas vidas e automaticamente entrar em sua casa. Pai, para esses, que o Senhor possa realizar milagres, meu Deus, em cura física, porque o Senhor tem poder para transformar todos os doentes, não importa a doença física, o Senhor tem poder para restaurar. Realize, meu Deus, milagres no âmbito emocional, talvez isso doentes, deprimidos, pessoas passando por depressão, crise de ansiedade. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, quando cada um dos seus filhos voltarem para dentro de casa, ali a Tua presença possa realizar também essa cura emocional. Mas Pai, em nome de Jesus, realiza também a cura espiritual na vida dos nossos familiares, que os nossos filhos possam ser salvos, que o nosso cônjuge possa ter um encontro com o Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha fazer milagres no nosso meio, porque nós queremos viver o melhor do Senhor nessa terra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que nós vivemos nessa noite. Nos deu, meu Deus, uma semana de paz. Nos deu, Senhor, uma semana de bênção. Eu te peço, meu Deus, especial para a vida daqueles que estão sendo eleitos hoje, para os próximos 4 anos de mandato aqui na nossa cidade. Pai, em nome de Jesus, capacita a vida desses, dê discernimento, dê integridade, dê caráter, Senhor, dê sabedoria, para que possam fazer o melhor para o nosso município. Eu te peço, Senhor, cuida do nosso povo, cuida, Senhor, da nossa cidade, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, estamos chegando ao final do nosso culto. Quero agradecer aqueles que nos visitam. Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. Você sempre será muito bem-vindo aqui na Pibaçu. Que você possa ter uma semana de paz, uma semana de bênçãos, em nome de Jesus. Se coloca de pé, eu quero orar abençoando a sua vida. Faça assim com as mãos. E depois da oração apostólica, nós vamos ter um videozinho para passar. Nesse momento do vídeo, presta atenção, um recadinho também da nossa igreja para você. Pai, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o imensurável amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja presente com todos aqui nessa noite e com todo o povo de Deus espalhado pela terra, desde agora e para sempre. O povo de Deus diz amém, amém, amém. Senta um pouquinho e assista esse vídeo em nome de Jesus.